Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje vamos falar sobre ACT terapia, que é uma abordagem cognitivista comportamental que tem muito efeito. Os resultados são absolutamente maravilhosos. E hoje o tema que nós vamos tratar é como lidar com pensamentos negativos, porque nós temos horror a pensamentos negativos. E quando eu falo pensamentos negativos, eu estou falando aqui usando o termo popular, né? Quando você pensa negativamente sobre algo ou alguém, sobre si, sobre uma situação, quando nós somos pessimistas, isso são os pensamentos negativos no sentido popular. Em ACT, nós preferimos usar um outro termo. Eu já falei disso aqui, mas eu repito, porque a repetição é fundamental para que nós entendamos estes conceitos. Em ACT, nós tratamos os pensamentos como úteis ou inúteis. Os pensamentos úteis são aqueles pensamentos, aquelas vozes que nós temos dentro de nós que nos levam em direção ao que nós queremos, materialmente, mentalmente, moralmente, emocionalmente. Então, um pensamento que lhe ajuda, né, a ir em direção ao que você quer, este é um pensamento útil. E para isso você precisa do contexto para saber. Este pensamento, neste contexto, com determinados valores, ele é útil ou ele é inútil? O pensamento inútil é aquele que nos distancia do que nós queremos, tanto materialmente, quanto moralmente, quanto emocionalmente, mentalmente, não importa o que você esteja trabalhando. Se o pensamento te leva em direção ao que você quer, ele é útil. Se ele distancia você do que você quer, ele é inútil. Mas aqui no vídeo eu quero usar o termo popular, tá? Pensamentos negativos, não importa qual é a natureza deles, porque como a gente pensa, um pensamento negativo, até porque nós temos medo dos pensamentos negativos. Todo mundo quer se livrar dos pensamentos negativos. Então, se você tem pensamentos de depressão, você quer se livrar deles. Se você tem pensamentos de ansiedade, você quer se livrar deles. Se tem aí algum pensamento que dói dentro de você, é negativo. Nós, né, temos a tendência de classificar os pensamentos que doem, que causam mal-estar, como negativos. O que nós queremos lidar, aprender a lidar com eles, a se livrar deles de preferência, ou lidar com eles, ou a se livrar deles. E, e é muito interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas a minha formação é como linguista. E eu trabalho com essa coisa de análise linguística contextual o tempo inteiro. É o que eu faço boa parte do meu dia explicando aos meus alunos o conceito na raiz e o conceito social dos termos. E lidar já significa que você tem alguma coisa ruim que você tem que lidar com aquilo, fazer alguma coisa com aquilo. E justamente o que eu quero que vocês entendam e que eu quero que eu também entenda. E eu digo isso porque, por mais que eu saiba tudo isso, por mais que eu saiba os processos, eu me pego várias vezes querendo me livrar de pensamentos negativos ou de emoções difíceis, ou querendo lidar com eles de uma maneira melhor. Mas o mais importante é que nós lembremos que nós não precisamos lidar. Aí você vai falar, como assim, Aira? Ficou louca? Né? Eu tenho aí um pensamento que dói, uma coisa que me causa ansiedade, um pensamento que me traz tristeza, e você está falando para mim que eu não preciso lidar? Exatamente isso. Exatamente isso.
Você não precisa lidar com um pensamento difícil, negativo. Não. E aí, o que que eu faço, né? Não quero ficar com ele. Pois então, você não quer? Eu também não quero. Ninguém quer. Mas e aí? Se você pudesse fazer alguma coisa para se livrar disso, você já teria feito. Você provavelmente, se você quer muito, você já tentou várias coisas. E continua aí vindo de tempos em tempos. Aí às vezes vem um vai embora, vem outro. E aí, como é que fica? Porque sai um pensamento negativo, vem outro. Aí sai esse, vem outro. E aí, como é que fica? Não tem fim a coisa? Você vai ficar eternamente se limpando e trabalhando e lidando. Não. Aí é que tá a grandeza e a beleza para mim, que é o que eu digo quando eu digo que me salvou, foi quando eu descobri que eu não precisava lidar com essa porcaria toda, sabe? Esses pensamentos inúteis, que eu gosto de chamá-los de intrusivos. O pensamento por si só, ele não faz mal. Ele não faz mal. Um pensamento ruim, negativo, uma emoção ruim, negativa, por si só, não faz mal, não prejudica. O que faz mal é quando você acredita nele, quando você se funde com ele. E ele começa, então, a dominar o seu mental, o seu emocional e o seu físico. Quando você acredita nesse pensamento, quando ele se torna parte de quem você é, aí sim ele pode te machucar de diversas maneiras, porque ele ganha tração dentro de você. E um pensamento, ao ganhar, quando você se funde a ele, e ele ganha tração, porque um pensamento puxa outro pensamento, que puxa outro pensamento, ganha momento. Então, se uma coisa está ruim, ela vai piorar, porque vai ter esse raciocínio que vai andando, que vai ganhando tração, momento dentro de você. Então, quando você acredita em um pensamento negativo, de um vai vir vários outros, sabe? E aí, se você conversar com outras pessoas, aquilo pode ganhar mais momento ainda, mais tração, e aí você vai ficar cheia ou cheio de pensamentos negativos, emoções difíceis para lidar o tempo todo e tentando lidar e tentando se livrar e a coisa só ganhando mais tração, mais energia, sabe? Consumindo boa parte do seu tempo e da sua energia e muitas vezes escalando a sua ação. Porque começa pequenininho, aí cresce e a hora que você vê, você já está agindo de uma maneira terrível, né? Então, dando um exemplo, uma pessoa que está acorda e fala, eu estou com uma tristeza, e ela acredita, então, eu estou com uma tristeza. Daí ela pergunta para si, eu estou com uma tristeza, por quê? Aí, se ela quer entender por que veio esse sentimento, eu tô com tristeza porque eu fiz tanto por aquela pessoa e ela nunca mais me procurou. Meu filho não me liga, minha filha não sei o quê, o meu chefe não reconheceu o meu trabalho. Pode ser qualquer coisa. E aí, ela, nossa, eu sou péssima. Ah, ninguém gosta de mim. E aí vai, e começa de um, vai ganhando tração, aí você vai tendo um monte de pensamentos. Aí a hora que você vê, você tá super mal emocionalmente, começou com uma emoção, aí você foi entender o porquê daquilo, aí aquilo ganhou um monte de pensamento, e aí você decide que você tá tão triste que você não vai nem levantar da cama. Não, eu vou ligar pro meu trabalho, eu não vou trabalhar hoje. Ai, não, tô muito mal. Tô muito, muito mal. E aí o que aconteceu? Esse pensamento, porque você acreditou nele, porque você se fundiu a ele realmente tem um impacto, né? Ele até tem impacto no seu físico, na sua química, nos seus neurotransmissores, porque você deixou.
que ele escalasse, que ele ganhasse tração dentro de você. Porém, se você tem este pensamento, tá? E você somente o observa, você não lida com ele, você não tenta se livrar dele. Essa é a parte mais importante que eu falo para mim, falo para os outros, falo o tempo todo, e a gente sempre cai na armadilha de querer se livrar dos pensamentos negativos. Não tente se livrar, porque quando você fica querendo se livrar, você pensa mais, ganha mais tração dentro de você, porque você põe foco, porque você põe energia, e um pensamento atrai outro pensamento. Então, eu falei assim, nossa, eu tô meio triste hoje. Então, vem aquela emoção, uma coisa ruim. Ah, meu chefe não reconheceu o que eu fiz, eu me esforço tanto e tal. Só que quando eu percebo, eu falo, né, uma coisa ruim, eu não quero ter uma coisa ruim, né? Então, não está alinhado com os meus valores. Então, isso é um pensamento. Eu falo, esse pensamento não é útil, porque ele me causa uma certa dor, ele me causa uma tristeza, ele me causa uma coisa ruim. Ai, eu não quero esse pensamento, mas eu não posso me livrar dele. Ah, mas eu não preciso me livrar dele nem lidar com ele, é só um pensamento. E então eu preciso me livrar dele, porque é um pensamento, e não é um pensamento meu, ele é só um pensamento que passou por aqui. Então eu falo, aí tem esse exercício que nós usamos muito. Eu noto, ou eu notei, eu noto que eu tenho um pensamento, ou que existe um pensamento aqui, em volta de mim, mas que não está dentro de mim. Eu noto que existe um pensamento que diz que eu tô triste por X, Y, Z. Mas é só um pensamento. E tá tudo bem. Um pensamento não é nada, é só um pensamento, uma coisa aí. Então, eu noto que existe esse pensamento. Esse pensamento não é útil. Tenho, daí eu pego e faço um shift, uma mudança, né? Então, tem esse pensamento que diz que eu tô triste por X, Y, Z. Tem, tem, é só um pensamento. Talvez seja verdade, talvez seja verdade, né? Talvez eu tenha feito um super mega trabalho, meu chefe não me conheceu. Talvez eu seja boa num monte de coisa e as pessoas não reconhecem. Me ajuda. Importa se é verdade ou não é? Agora, o que me faz bem? Me reconhece. Então, meu chefe pode não ter me reconhecido, mas tem um monte de gente que gosta de mim. Tem um monte de gente que reconhece meu valor. Quem são essas pessoas? Eu sou boa. E aí, esse é interessante. Você pratica diffusion quando você tem um certo distanciamento do pensamento negativo. Então, o primeiro passo é diffusion, é só um pensamento. Esse pensamento não me pertence, neguinho. Fica aí, só vou olhar para você, tá? E aí eu passo a fazer né, uma alteração na minha linha de raciocínio. Ao invés de eu ficar lá tentando entender por que que eu tô triste, ou por que que as pessoas são assim, ou assado, por que que o mundo é injusto, não, fala, o que que tem de bom no mundo? No que eu sou boa? No que eu tenho para melhorar? Então, o que eu quero para mim? O que que dá bem-estar? O que eu amo? O que é bom no mundo? Fazer a pergunta que você quiser. Porque as perguntas, elas nos ajudam a direcionar o pensamento. Então, se eu te perguntar o que você tem de bom na sua vida, você vai buscar. Se você não tem o hábito de buscar as coisas boas que de observar, de buscar na sua memória as coisas boas que você tem ou que você teve, você vai ter dificuldade, porque você não tem treino. Você precisa treinar. Se não, se você já é treinado nisso, você vai buscar. E aí, aquilo fica tanto dentro de você, as coisas boas, que você acaba não tendo espaço, né? O pensamento negativo que você não comprou, que você não acreditou, que você só observou, ele pode continuar gravitando, né? Ele pode continuar gravitando, tentando entrar dentro de você.
Mas você está tão ocupado com outros pensamentos, você está tão ocupado fazendo coisas que são importantes na sua vida, que esse pensamento negativo, entre aspas, né, que está gravitando aí, esse pensamento inútil que está gravitando em torno de você, não encontra espaço para entrar em você. Então, ele gravita em torno de você, mas ele não entra dentro de você porque ele não encontra espaço. Por isso que é tão importante que nós falemos o tempo todo sobre coisas que nos aconteceram que foram boas, que foram divertidas, coisas que estão acontecendo boas e que são boas na nossa vida, nas pessoas que nos cercam, coisas boas que estão acontecendo no mundo. Por isso é tão importante que nós falemos sobre as qualidades que nós queremos ter e como são essas qualidades, né? Por exemplo, o meu grande sonho, e eu adoro falar sobre isso, assim, é ter aquela equanimidade de Buda, sabe? Onde que nada te afeta. Então, assim, o mundo tá caindo e você tá na paz eterna, né? Aquela pessoa que não reage, ela só age. Então, tá todo mundo lá naquele caos, ela olha, mas ela tá tão centrada, com uma visão tão clara de tudo e de todos, consegue ver tudo, ver o contexto, ver os vários ângulos da questão, que quando age, age com sabedoria, age certeiro, sabe? Vai assim, como uma navalha. Não fica se perdendo em drama, não fica se perdendo, não fica perdendo tempo, sabe? É assim, scar, afiada, certeira. Então, assim, eu adoro pensar sobre isso. Quanto mais eu penso sobre isso, né, é interessante, eu sinto uma coisa boa e mais clareza eu vou tendo do tipo de pessoa que eu quero ser. Por mais que eu não tenha atingido isso, eu sei que eu estou no caminho em direção a isso. Porque eu realmente, eu vou visualizando, eu vou tendo cada vez mais clareza. Então, assim, aí quando eu vejo alguém que, sabe, é super bem resolvido em um aspecto, eu falo, nossa, olha como essa pessoa pensa, olha como essa pessoa age, nossa, vou fazer igual, vou me inspirar, vou ser que nem ela, né? Aí quando você vê alguém lá também que faz tudo um drama, tudo é complicado, problemática, aí você olha para ela, ao invés de você julgar e, sabe, tacar pedra, você fala assim: olha que maravilha essa pessoa, ai, ela é exatamente o que eu não quero ser. Aí eu tenho mais clareza da maneira que eu quero ser, mais clareza da maneira que eu quero ser. Aí isso me dá uma coisa boa, né? Me dá uma coisa boa. Que, por exemplo, é, vem me ver aqui na cabeça, eu tenho, eu conheço pessoas que não gostam de confronto. Eu também não gosto de confronto, entendeu? Sabe? Mas tem, às vezes na vida tem coisas que a gente tem que pontuar, que tem que confrontar, falar, olha, tá acontecendo X, Y, Z e as coisas não funcionam dessa maneira e a gente precisa de uma mudança aqui. E isso às vezes gera discussão, né, embate, mas tem que sentar e conversar e direcionar, né, os problemas para a solução, né? Não é você vê o problema, senta e fica lá, né? Vai resolver sozinho. Não, não vai, né? Você tem um problema de saúde, né? Não adianta você sentar e esperar passar. Não, você vai ao médico, você vai mudar sua dieta, vai começar a fazer exercício, sei lá, dependendo do que você tem, você vai endereçar de maneiras diferentes. Mas assim, quando eu vejo uma pessoa falar assim, tá com problema, o mesmo problema, facílimo de resolver, facílimo de resolver. É só colocar alguns limites e a pessoa passa 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos fazendo coisas que não gosta, que não precisa, porque às vezes tem medo de desagradar um ente querido, uma pessoa querida. Aí quando eu vejo isso, eu falo, graças a Deus do céu, eu não quero ser assim. E ainda a clareza de como eu quero ser.
como que eu quero ser? Não. Quando uma pessoa estiver passando do limite, eu vou, por mais desconfortável que seja, eu vou sentar e vou conversar. Quando eu tiver um problema, por mais difícil que seja lidar com esse problema, eu vou lidar no sentido, eu vou endereçar o que pode ser endereçado, fazer o que pode ser feito aqui, e o que não pode, eu vou aceitar. Nem que eu tenha que, sabe, nem que seja fácil essa aceitação, mas eu vou aceitar. E vou seguir minha vida, vou focar na solução. Eu adoro esse tipo de mentalidade. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo mais basiquinho. Às vezes eu falo para alguém, né? Ah, fulano, vem me visitar aqui nos Estados Unidos, né? Aí a pessoa fala assim, ai, se Deus quiser. Não tem nada a ver com Deus. Deus sempre quer, né? Quem acredita em Deus, Deus sempre quer. Quer tudo de melhor pra gente. Então, se isso é bom, vir para os Estados Unidos, passar umas férias aqui, Deus quer. É bom, Deus quer, né? Aí, você olha para a pessoa, ela não está fazendo nada, né? Se ela não quer, tudo bem, mas algumas eu sei que genuinamente gostariam muito. A pessoa não trabalha para ganhar dinheiro, aí não trabalha, não ganha, não pode juntar. A pessoa não tem passaporte, porque sabe, para conseguir, para viajar tem que ter passaporte. A pessoa não tem um visto americano que demora 6 meses. Então, assim, ela faz nada, nada para poder viajar. Nada. E fala, se Deus quiser. Antes eu me irritava com esse tipo de pessoa, sabe? Agora eu adoro. Eu falo assim, ai Jesus, olha como é bom. Porque ela é exatamente o que eu não quero ser. Aí eu vou lá e me pergunto, como que eu quero ser? Por quê? Porque isso me ajuda ir em direção ao que eu quero. E conforme eu vou fazendo, isso vai clareando. Quantas vezes também eu achei que eu gostaria de determinadas coisas, e quando eu começo a caminhar aquele caminho para chegar naquela coisa, eu falo assim: eu queria o resultado, mas eu não quero esse caminho, não. Eu acho que eu quero uma coisa diferente aqui. E se eu precisar, eu vou trocar 1000 vezes o caminho. Mas eu sei o que eu quero. Cada vez eu sei mais o que eu quero. Materialmente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, moralmente. Significa que eu tô lá? Não, gente, eu não tô lá em nenhum aspecto da minha vida. Mas eu caminho em direção àquilo. E cada dia a minha vida melhora. Melhora em todos os aspectos. Você fala, ah, porque sua vida é perfeita. Minha vida é perfeita, mas a minha vida é perfeita dentro do possível, dentro de uma vida normal, entendeu? Eu, no começo do ano, eu tive uma gripe, fiquei super mal, trabalhei normal, mas assim, você trabalhar e manter a vida normal, se sentindo fraco, é horrível, mas vamos lá, é normal, gente, eu sou humana, né? Esses dias tive uns problemas que deu uma pane aqui em todo o sistema de todos os e-mails. Eu quase pirei, entendeu? Nós temos um ar-condicionado aqui que é novo, que a gente já trocou porque era muito antigo, o anterior. Isso é mega caro nos Estados Unidos, tá? Custa US$ 15.000. Porque no inverno, às vezes os ratos, cobras, como a gente mora perto do bosque, tem esses animais. Eles entram no motor porque é quentinho. E aí, isso aconteceu há 2 anos, nós trocamos todos. Aí a gente descobriu que, de novo, nós estamos com um ratinho dentro de um mini splitter que nós temos na nossa sala de televisão. Então, assim, gente, eu tô dando risada agora, mas eu quase tive um chilique, porque você tem que descobrir o que que você faz. Já comeu uma peça, porque ele estava dentro. Já encomendamos essa peça, teve toda assim, chamar os profissionais para limparem. Agora a gente precisa achar para fazer por onde que ele entrou, como que ele faz para ele não voltar. A gente já não tem as respostas, tá? Mas é vida normal.
Quando eu falo que minha vida é perfeita, mas também o que eu quero que vocês entendam é que é uma vida normal, entendeu? Uma vida absolutamente normal, em que essas coisas corriqueiras do dia a dia acontecem, né? E disso eu posso linkar mais um monte, mas no resto, minha vida é perfeita. E eu tenho certeza que a vida de vocês também é perfeita. E é nessa direção que o nosso pensamento precisa caminhar para quê? Os pensamentos negativos, os pensamentos inúteis, os pensamentos intrusivos, eles não entrem dentro da gente. Eles não podem ter espaço para entrar. Por isso que nós precisamos ocupar o nosso mental e nosso emocional de pensamentos úteis, para que o pensamento intrusivo que esteja gravitando aí não se conecte com outro pensamento e ganhe tração dentro de você. Porque enquanto é um pensamento gravitando, deixa ele gravitar. Até porque tem bilhões de pensamentos gravitando aí. Você abre o jornal, você vai ver. Você tem um universo infinito de pensamentos inúteis, de pensamentos negativos, que quando você lê uma, abre uma página do jornal, a gente faz isso quando necessário, né? Eu faço porque é uma parte do meu trabalho, eu preciso saber mais ou menos o que está acontecendo. E aí, eu não tenho um pensamento negativo gravitando, eu tenho milhares de pensamentos negativos gravitando à minha volta, e aí eu só não posso comprá-los. Aí, às vezes, eu compro, né? Aí, às vezes, ele entra aqui dentro, daí dá uma coisa ruim. Aí, só que eu tenho sorte que eu tenho um marido evoluído, né? Que é super otimista e tem uma visão super boa de tudo. Aí eu vou lá e falo assim: ai, Ângelo, você viu a economia do Brasil? Porque não sei o que. Ele fala: calma. E daí ele constrói todo um raciocínio muito mais útil, muito mais positivo, em uma outra direção. Aí aquele pensamento negativo que entrou, eu consigo, né, colocar ele para fora. Às vezes ele fica ali, à espreita, tentando entrar de novo. Ele fala: ora, Maia, fica espertinho. Mas eu não tento me livrar de um pensamento negativo, tá? Eu sei que essa nomenclatura é a comum, eu uso por força do hábito, mas sempre que possível eu tento contextualizar para que eu possa definir um pensamento útil ou inútil. Porque até um pensamento amoroso, até uma vozinha ui, muito doce, de generosidade, de amor, em um contexto errado, pode ser super inútil. Super inútil. Pode machucar muito. Então, um pensamento amoroso, docinho, né, dependendo do contexto, é péssimo, péssimo. Então, não se iludam com as vozes que estão aí, com as vozes docinhas, não se iludam com as vozes bravas. Sempre contextualizem qual é o valor que eu quero, né? Que eu quero para mim, o que me traz saúde, o que me traz prosperidade, o que me traz vontade de viver, o que me traz vitalidade, porque é isso que a gente quer. Assim, ter uma vida que você não tem vontade de viver, não tem a menor lógica, né? E para isso, para que a gente tenha vitalidade e vontade de viver, nós precisamos estar preenchidos de vozes úteis, de vozes virtuosas e sabendo usar essas vozes e esses pensamentos nos momentos corretos. E enfim, não lidem, né? Fechando aqui, não lidem com pensamentos negativos, intrusivos. Deixe que eles gravitem, até porque tem milhões aqui ao nosso redor. Enquanto isso, vão aí se alimentando de coisas boas, coisas que te acalmam, que te trazem bem-estar, que trazem paz, que trazem vitalidade, que trazem harmonia, que trazem movimento, que trazem vontade de fazer bem feito, vontade de ajudar os outros, vontade de se ajudar.
coisas que fazem bem. Isso é o mais importante. Espero que vocês gostem, tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem. Eu ainda não sou uma profissional, não consigo falar olhando para a câmera, é, sabe? Não vou fazer o cabelo perfeito ou a roupa perfeita, porque assim, eu tenho uma vida pessoal e eu tenho equilíbrio entre minha vida pessoal e a minha vida de trabalho. Então, se eu quiser fazer também tudo perfeito, eu não vou ter tempo para fazer tudo e para ter equilíbrio em tudo. Então, a gente faz o possível dentro do meu contexto, né? Dentro do meu contexto, eu faço o melhor que eu posso. Com o tempo vou melhorando? Com certeza sim, mas por enquanto é isso que vocês têm. Mas a mensagem é boa, o processo é muito legal, é muito efetivo, é comprovado cientificamente, então façam, só façam. E uma ótima semana para vocês. O próximo vai vir daqui 15 dias. Eu tinha me comprometido a fazer semanalmente, mas creio e acredito piamente, porque eu vejo isso com os meus alunos, que é melhor às vezes menos com mais qualidade, como também é importante que vocês revejam o conteúdo, né? Porque muitas vezes a gente consome muita informação, mas não coloca em prática. Então não adianta nada. Não adianta nada você saber alguma coisa se você não coloca em prática. Não adianta nada você saber que Coca-Cola faz mal e continuar bebendo. Não faz nada, não faz diferença nenhuma você ler um livro sobre os benefícios das frutas, legumes e verduras se você não começa a consumir frutas, legumes e verduras. Então, não basta só ter conhecimento. Conhecimento é poder, como dizia Francis Bacon, mas o conhecimento utilizado, porque senão ele é só uma informação perdida. E se encham de vozes úteis aí dentro de vocês, tá bom? Então, uma ótima semana para vocês. Vamos parar de gravar aqui. Tchau.